O que diz a Bíblia sobre a diferença de idade entre os cônjuges que vão se casar? Pela Bíblia, um velho pode casar com uma novinha? Pela Bíblia, uma novinha pode casar com um idoso? Tá todo mundo comentando aí sobre o casamento de Amado Batista com uma mulher que é muitos anos mais nova do que ele. Veja, eu não vou aqui falar de Amado Batista, cada um que cuide da sua vida, mas eu quero aproveitar o ensejo do momento que tá todo mundo falando sobre isso e apresentar a visão bíblica sobre diferença etária conjugal. A Bíblia diz alguma coisa? Veja bem, eu não estou aqui falando de diferença de quem tem 5 anos de diferença, 10 anos de diferença para o seu cônjuge. Eu estou falando do cara que tem 70 e quer casar com uma de 30. Eu estou falando da mulher que tem 50 e quer casar com um cara que tem 25, que tem idade para ser mãe dele. Eu já convido você a se inscrever no nosso canal e se gostou do nosso conteúdo, dê um joinha aí, compartilhe com alguém e escreva aí o que você pensa sobre essa diferença de idade entre casais. Bora pro vídeo. No início dos anos 2000, um cantor nordestino chamado Toinho de Aripibu gravou uma música que foi sucesso nas rádios, até rádios não evangélicas. A música é Muita Areia pro Seu Caminhão. Depois você confira. Olha o que é que diz. A música fala da história de um homem que vai fazer 66 e uma irmã que vai fazer 18. Olha o que é que diz. Irmão, você bem sabe que não dá. É bem melhor o senhor desistir. É muito chão para o senhor caminhar e ladeira muito alta para o senhor subir. O senhor vai fazer 66 e a irmãzinha vai fazer 18. A Bíblia diz que tudo tem seu tempo, é bem melhor deixar de ser afoito. Não se iluda com essa filosofia que para cavalo velho o remédio é capim novo. O Nordeste se supera. Para cavalo velho o remédio é capim novo. Acho melhor o senhor muda de ideia, case com a velha, isso é conversar do povo. Aí tem um refrão que é bem interessante e diz mais ou menos o seguinte: é muita areia pro seu caminhão, é muita areia pro seu caminhão. Essa montanha é difícil de escalar e ao redor dessa montanha existe muito gavião. Essa música, assim, com muita raridade, trata desse tema no meio evangélico. E eu quero aproveitar essa música para introduzir a resposta sobre essa diferença de idade. O que diz a Bíblia sobre isso? Vamos lá. Primeiramente, gente, de maneira regulamentada, não existe um único texto que fale de diferença de idade regulando. Olha, o novinho não pode casar com uma velha. Não existe um texto que diga, olha, um velho não pode casar com uma novinha. Você não encontrará nenhum texto. A Bíblia não regula diferença de idade entre noivos que vão casar. Não regula. Entretanto, você vê no Antigo Testamento que o principal objetivo do sexo encarado pelos judeus era para a procriação. Ou seja, as pessoas se casavam mais para fazer filhos. Não faz muito sentido no Antigo Testamento você enxergar alguém novinho casando com um idoso. Não faz sentido uma idosa casar com um novinho para ter filhos, não, exceto por um milagre. Existe uma especulação do caso de Ruth e Boaz. Boaz era mais velho e Ruth era mais nova. Parece fazer algum sentido. A tradição judaica afirma que Boaz tinha cerca de 80 e Ruth cerca de 40 anos. É uma especulação. Contudo, não é a normalidade. Talvez essa seja a exceção. A normalidade da época era casar para ter filhos. Mas um dos objetivos do sexo, de acordo com Cantares capítulo 4, é a satisfação, é a realização pessoal. E agora eu quero introduzir vocês ao que diz o Novo Testamento sobre isso. Quem muito fala sobre isso é o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 7, ele respondendo uma carta recebida dos coríntios para tratar de diversos assuntos, entre eles sobre casamento e sexualidade, Paulo fala uma coisa por demais interessante que abrirá a nossa visão para ter uma compreensão sobre diferenças etárias nos cônjuges. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, o apóstolo Paulo fala: o marido cumpra o dever conjugal para com a esposa e a mulher faça o mesmo em relação ao marido. O que é esse tal dever conjugal? São as obrigações que o marido tem e que a esposa tem. Respeito, dignidade, segurança, sustento e, inclusive, sexo. Sim, existe um dever sexual dentro desse dever conjugal. Então, pela Bíblia, sexo não é apenas um direito, sexo é um dever. Aprenda isso. Pela Bíblia, o sexo não é apenas um direito dos cônjuges, mas é um dever. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se você, que tem mais idade, casou com uma menina mais nova e você não consegue cumprir o dever sexual para com ela, você está deixando de cumprir um dos deveres do casamento. Você está errando. Quer dizer também que se você, que é uma mulher de mais idade e casou com um rapaz que está com todo o vigor hormonal da sua juventude e você não consegue cumprir o dever conjugal do sexo para com ele, você irá enfrentar um grande problema. Você também está errando por deixar de cumprir um dever conjugal, que é o sexo. Agora vamos para a segunda parte do texto. A segunda parte do texto é o capítulo 7 e versículo 4.
A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. Isso quer dizer, em outras palavras, atenção, se você está se casando, entenda o seguinte: você não é mais dono do seu próprio corpo. Isso serve para homem e para mulher, não é só para mulher não, porque tem marido que aplica isso só para mulher, mas a Bíblia é taxativa e clara. Quando você casa, você se torna uma só carne. O corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Você não é mais dono de si mesmo, agora você está compartilhando a sua carnalidade com seu cônjuge. Em outras palavras, quer dizer que se você casou com uma pessoa de mais idade do que você, e agora você está reclamando porque essa pessoa idosa não tem mais as qualidades físicas que você precisa, sabe de uma coisa: esse corpo é seu, esse corpo pertence a você. E o que Paulo quer dizer mais quando diz que o homem não tem poder sobre o próprio corpo, mas a mulher tem? E que a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, é que o homem tem. Ele quer dizer o seguinte: se a mulher quiser fazer sexo com seu esposo, o corpo do esposo precisa responder à altura. Se o esposo quiser fazer sexo com a esposa precisa corresponder à altura. Nenhum deve negar sexo um para outro. Esse é o princípio bíblico. Preste atenção aqui. Biblicamente, Paulo quer dizer que é direito do marido querer fazer sexo com a sua esposa. É direito da esposa querer fazer sexo com o marido. Agora imagine, a mulher é nova, tem o vigor da juventude, e o homem é idoso, não tem mais o mesmo vigor. Como é que esse direito será realizado? Como é que ele vai cumprir esse dever que é o direito dela? Fica complicada a situação. Além dos problemas normais que um casamento tem, você vai adquirir problemas por causa da faixa etária. Agora, preste atenção no que diz o versículo 5 aqui. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos, a fim de que Satanás não vos tente mediante a vossa incontinência. O que Paulo está falando de incontinência aqui? É incontinência sexual. É o casal que passa muito tempo sem ter relações sexuais. Isso abre margem para que Satanás os tente. Isso mesmo, é isso que a gente precisa entender. A incontinência sexual entre casais pode levar a uma ruptura do casamento. Satanás tenta pela incontinência porque vê que um dos cônjuges tem necessidade sexual e vai oferecer uma proposta de fora para que essa necessidade seja atendida. Aí entra a complicação maior. Diferenças extensas de idade pode gerar o problema da incontinência. De repente, a mulher tenha 60 e o corpo dela só sinta a necessidade de ter relação sexual com ele uma vez no mês, mas ele tem 25, ele tem 30 e o corpo dele está com todo o vigor hormonal e ele precisa de mais vezes durante o mês. Se não houver consenso, se não houver um entendimento, um esforço de ambos para se entenderem, vai haver um conflito muito grande, porque ele vai precisar ter essa realização sexual e ela não vai dispor. Agora, há casais que conseguem se adaptar a essa rotina sexual. É por isso que eu estou dizendo que não é pecado. Pode ser um problema. Agora, se você não tem problema com uma rotina sexual menos frequente, não há problema nenhum nisso. O importante, sabe o que na Bíblia o que é importante? É existir amor, companheirismo, respeito, compreensão, fé em um casamento. Se existe isso no casamento, existe compreensão e vocês já se entenderam sexualmente, isso é o que menos importa, é o que menos importa. Agora, se você casou com uma pessoa idosa, sabendo de tudo isso e agora está reclamando, se vira. Pela Bíblia, não dá para se separar, não dá para armar um divórcio só por conta disso. Se você fizer isso, você está pecando. Acontece é que há pessoas idosas que, para corresponder à necessidade sexual do cônjuge mais novo, se enche de remédios. E você sabe que esses medicamentos, eles oferecem um risco gigante para a saúde. Não force aquilo que o seu corpo não dá mais. Então, eu diria que esses são os argumentos bíblicos que oferecem um direcionamento, repito de novo, não uma regulação. A Bíblia não regula a diferença de idade, mas ela apenas aponta o caminho. Se você se casar com a pessoa da sua idade ou próxima da sua idade, você terá menos problemas com idade. Isso, menos problema com sexo, e não é só isso, tem outras coisas a mais. Eu fecho essa parte bíblica e vou agora para a parte mais biológica, mais prática. Gente, a diferença de vigor físico de uma pessoa que é jovem
casando com o idoso é muito grande. A pessoa que está nova, ela está com todo o seu vigor físico aflorado, todos os seus hormônios estão à flor da pele. Ela vai querer ir para academia, viajar, passear. E a pessoa que está idosa já não tem mais a mesma disposição física. O idoso não tem mais o mesmo pique. Então a questão não é só sexual. Além da diferença de vigor físico, existe a diferença de mentalidade. O idoso pensa de um jeito. A cabeça de uma pessoa mais nova pensa completamente diferente. Então, o que pode haver? É mais do que sexo. Pode haver muito mais conflitos por questões de imaturidade. De repente, a pessoa mais nova seja muito imatura e a pessoa mais experiente, mais idosa, tem um pouco mais de maturidade e haja esse constante conflito, além dos que comumente já estão no casamento, né? Outra coisa, pode ser que exista um conflito porque a pessoa idosa, ela tende a ser mais teimosa, mais cabeça dura, de repente no cônjuge talvez seja mais dominadora, mais dominador, e a pessoa mais nova tem a dificuldade de saber lidar com tudo isso. Uma outra coisa, os interesses da pessoa mudam de acordo com a idade. Os interesses de um jovem é diferente dos interesses, por exemplo, de um idoso. Um jovem quer ir para o cinema, assistir um filme. A pessoa mais jovem quer ir para a pizzaria, comer uma pizza, comer uma lasanha, um hambúrguer. Já o idoso prefere uma comida mais simples. Então, os interesses mudam, as preferências pessoais mudam muito dependendo da idade. E isso pode gerar alguns conflitos. Então, eu finalizo esse vídeo dizendo para você que, biblicamente, não existe uma regulamentação quanto à idade. Agora, você pode encontrar problemas com relação à diferença de idade. Mas, de repente, você não encontra problemas também. Tem essa questão. Não quer dizer que... por isso tem muita gente que diz que idade não quer dizer nada. Porque, de repente, a pessoa é uma pessoa idosa, mas tem uma mente tão jovem. Às vezes o cara é jovem, mas é um sedentário. E a pessoa é idosa e é ativa. Se existe essa incompatibilidade de idade, mas se você consegue se entender com seu cônjuge, se você conseguiu se adaptar a essa rotina talvez um pouco mais lenta, ou se adaptar a essa rotina um pouco mais rápida do casal, do cônjuge mais novo, tá tudo bem, meu irmão, tá tudo certo. O importante é que haja amor, haja compreensão, o importante é que haja fé, respeito, muito amor. E o resto a gente resolve depois, o resto a gente vai consertando com o tempo. E é isso, minha gente. Deixa aí sua opinião sobre o que você achou desse vídeo. Se você acha que tem algo a ser acrescentado a esse conteúdo, fique à vontade. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E confira o vídeo que eu gravei na quarta-feira passada. Eu falei sobre erros que as pessoas têm ao ler o livro de Apocalipse. Está muito bom esse vídeo. É um vídeo um pouco mais longo, mas muito instrutivo. Te espero no próximo sábado em mais um vídeo em que eu falo sobre atualidades.